1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demónios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Gostaria de focar a vossa atenção, sobretudo para estes versículos do 15 até o 17, onde encontramos, no meu entender, a comunhão sagrada. E de facto o apóstolo Paulo estava a falar neste contexto aos crentes de Corinto, que à sua volta tinham muita idolatria. Alguns deles tinham estado envolvidos na idolatria, tinham estado envolvidos em templos pagãos idólatras, onde havia sacrifícios de animais, e eles tinham participado nesses mesmos sacrifícios. Mas o apóstolo Paulo está a deixar aqui muito claro que das duas uma, ou Deus ou os ídolos, ou Deus e aquilo que ele representa, ou a idolatria. Não pode haver um pé de um lado e um pé do outro ao mesmo tempo. Tem que haver uma escolha clara, definitiva, bem marcada. E o apóstolo Paulo começa por dizer aqui, fugi da idolatria. E esta fuga é de facto alguma coisa que tem que ser rápida, tem que ser repentina, tem que ser determinada. É fuga, quando nós estamos a fugir de alguma coisa, é porque há um perigo onde nós estamos. E queremos afastar-nos desse lugar o mais rápido possível. Quando houver um fogo, quando há ameaça de uma bomba, quando há terrorismo, quando há guerra, quando há seja o que for, e a ordem é fuga, fugir, então rapidamente nós saímos daquele lugar. E esta é a ideia que o apóstolo Paulo está a transmitir, fugir da idolatria. Afastai-vos rápida e determinantemente da idolatria. E depois, no verso 15, então, ele entra no assunto que vai argumentar. E falo de uma maneira que é o apelo à sabedoria, o apelo ao entendimento. Ele diz, falo como a entendidos. Eu estou a falar para gente que entende o que eu vou dizer, para gente que é capaz de raciocinar, para gente que é capaz de considerar as coisas e fazer a opção certa, a escolha certa. E depois ele acrescenta, quando nós raciocinamos, quando nos são apresentados argumentos, nós acabamos por julgar. E julgamos em função da informação que nos dão, em função dos argumentos que nos estão a apresentar, em função das razões que estão a ser aduzidas. Julgai vós mesmos aquilo que digo. O apóstolo Paulo não tinha medo, não tinha vergonha. Ele estava a apresentar os seus argumentos e estava pronto a que houvesse reação, que houvesse julgamento, que houvesse alguma provocação da parte dos crentes de Corinto. Uma igreja que tinha muitos dons. Uma igreja que era, de facto, supostamente muito espiritual. Pelo menos tinha todas as condições para isso. Mas, ao invés, era uma igreja demasiado carnal. E a carnalidade vivia conjuntamente com os dons espirituais, com a pertença à espiritualidade. E Paulo tinha deixado isso claro lá mais atrás. Mas, meus irmãos, ele vai entrar na questão da comunhão. Vai entrar na questão das ofertas, dos sacrifícios, daquilo que é sagrado no templo. E notem como é interessante, ele usa a palavra comunhão mais do que uma vez. Em primeiro lugar, comunhão
do sangue de Cristo. Nós daqui a pouco vamos comungar. Eu vou usar esta palavra e vou explicar. Vamos comungar. E alguns estão a pensar, será que eu me enganei e entrei numa igreja católica? Vamos comungar. Sigam-me até ao fim. Vamos ter a comunhão do sangue de Cristo. O que é que Paulo está a querer significar com isto? Meus irmãos, em primeiro lugar, atentemos à palavra sangue. Comunhão do sangue. Comunhão, nós sabemos o que significa. Quando nós temos comunhão, quer dizer que há alguma coisa que é comum. Alguns aqui estão casados e casaram com comunhão de bens. Comunhão de bens adquiridos. Mas isso significa que aquilo que um tem é do outro também. Aquilo que o marido vai adquirir também pertence à esposa e vice-versa. Comunhão significa, na nossa língua, esta ideia de que há alguma coisa que é comum, de alguma coisa que é partilhado, de alguma coisa que nós somos participantes. Quando eu estou numa comunhão, quer dizer que não sou só eu que tenho isso, não sou só eu que partilho, não sou só eu que participo. E a ideia de comunhão, acima de tudo, é isto. Então nós temos esta coisa comum, temos esta participação comum, temos esta partilha comum. De quê? Do sangue e do pão, ou do corpo. Vamos olhar primeiramente para o sangue. Quando o apóstolo Paulo diz, não é a comunhão do sangue de Cristo? Que sangue é este? É o sangue que Cristo derramou. E o sangue que Cristo derramou está associado com o seu sacrifício. Está associado com a expiação. A Escritura diz que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. Isto é, não há perdão, não há limpeza, não há retirada. Sem derramamento de sangue não há, efetivamente, comunhão com Deus. Então o sacrifício de Jesus, o seu sangue que foi derramado, foi necessário para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, através de Jesus. Mas quando falamos em sangue, também falamos em morte. Jesus não foi apenas martirizado, não foi apenas chicoteado, não foi apenas cuspido, ele chegou à própria morte. E através da sua morte, através do sangue que foi derramado ali, então nós temos comunhão. E temos comunhão primeiramente com Cristo. Mas através da comunhão com Cristo temos comunhão com Deus. E isso, meus irmãos, quer para os discípulos naquela altura, quer para os crentes de Corinto, quer para nós hoje, essa comunhão é traduzida, é experimentada através do cálice. E notem, quando ele diz no verso 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, o cálice da bênção, que cálice é este? Aquilo que nós temos no cálice, que vai ser distribuído daqui a pouco, é vinho. Alguns, segundo a doutrina que foram imaginando e desenvolveram, consideram que no momento da oração, no momento da consagração, o vinho se transforma no sangue de Jesus. Será? Será isso que a Escritura diz? Será isso que Jesus queria dizer? Será que então o vinho se transforma em sangue e aquilo que nós vamos beber quando pegamos no cálice, na verdade não é vinho, mas é sangue? Não. O vinho simboliza, porque Jesus assim indicou, o sangue de Jesus. Não se transforma em vinho, nem Jesus está propriamente com esta matéria que é vinho, daquilo que resultou das uvas, mas de facto nós temos comunhão com Cristo, comunhão com o Pai, através da bênção que vem, pelo facto de nós participarmos de alguma coisa que simboliza a morte de Cristo, que simboliza o seu sangue que foi derramado.
E por causa desse sangue derramado, isso sim, por causa do sangue derramado há 2000 anos, nós temos comunhão com Deus, temos paz com Deus, temos livre acesso a Deus. O vinho que bebemos é matéria, continua a ser tão somente isso. Não se transforma, nem passa a significar para nós o sangue de Jesus. É vinho, continua a ser vinho. Porquê, meus irmãos? Porque isto está associado com um memorial. E foi isso que Jesus ensinou. Nós encontramos um pouquinho mais adiante, porque Paulo não fica nesta ideia apenas aqui no capítulo 10, no capítulo 11, no versículo 25, quando ele fala exatamente acerca da ceia do Senhor, da forma como era celebrada a ceia do Senhor. No capítulo 11, verso 25, ele diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, meus irmãos, quando nós pegamos no cálice da bênção, de facto Deus quer abençoar-nos nesta manhã. É o cálice da bênção. É o cálice que traz bênção. Porquê? Por causa daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. A nossa comunhão está aí. Nós temos comunhão com o Pai através de Jesus por causa do sangue que foi derramado. E esse sangue cobriu os nossos pecados, cobre os nossos pecados. É esse sangue que nos purifica e que nos permite chegar à presença do Pai. É esse sangue derramado na cruz do Calvário que nós lembramos. E por isso mesmo eu escrevi ali: da ingestão à mística lembrança. Deixem-me só brevemente explicar. Nós vamos ingerir o vinho. Depois faremos o mesmo com o pão. Mas é apenas matéria, nós ingerimos. Mas neste processo que nós estamos a refletir sobre a ceia do Senhor e os elementos e aquilo que significa esta comunhão, nós trazemos à memória, à nossa lembrança, uma coisa tremenda. Como é que Cristo há 2000 anos atrás, morrendo naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue, nos afeta hoje. Toca nas nossas vidas hoje. Altera a nossa comunhão com Deus. Permite este acesso com Deus. E, meus irmãos, não querendo entrar aqui na ideia de misticismo, porque não é. O que é verdade é que nós temos este momento que é ou tem que ser significativo para nós. Ou seja, nós não vamos tomar o cálice, não vamos tomar o pão como um ritual. Do mesmo modo que em casa à mesa pegamos no pão e comemos ou bebemos o vinho. Tem que ser mais do que isso, meus irmãos. Neste momento nós temos que sentir a presença de Deus, temos que sentir e estar gratos por aquilo que Ele fez na nossa vida. Temos, na verdade, de ser transportados mentalmente e espiritualmente para aquela cruz do Calvário, onde há 2000 anos Jesus derramou a sua vida por nós. Mas, meus irmãos, isto Paulo fala acerca da comunhão do sangue de Cristo. Mas logo de seguida ele fala de uma outra comunhão. Voltemos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Ele diz: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos, que corpo é este? O corpo de Cristo. E, meus irmãos, quando eu pensei nestas palavras e pensei em corpo, veio à minha mente exatamente aquilo que está ali. Veio à minha mente as características do cordeiro perfeito, daquele cordeiro que teria que ser separado na altura da Páscoa dos judeus. Cordeiro que tinha que ser perfeito, era santo porque iria ser separado para aquele fim, era imaculado, não podia ter qualquer mancha. Meus irmãos, quando Jesus veio ter com João Batista, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, na altura da Páscoa, comeu o Cordeiro Pascal, mas Ele é o nosso Cordeiro Pascal.
Foi Ele que foi à cruz do Calvário e que, como um cordeiro, foi entregue naquele matadouro por amor de nós. O seu corpo. Mas o corpo diz-nos alguma coisa mais, meus irmãos. O corpo foi moído. O corpo foi cuspido. Aquele corpo foi chicoteado. E isso mostra-nos, meus irmãos, a dimensão humana de Jesus. A humilhação de Jesus. Antes de ser exaltado, Jesus foi humilhado. E foi humilhado no seu corpo. E, meus irmãos, quanto ao pão. Quando nós olhamos para o pão que participamos, o pão que nós vamos participar, o que é que ele simboliza, o que é que ele significa, o que é que ele traz para nós? Verso 17. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um mesmo corpo. Nota estas três coisas. Em primeiro lugar, a unicidade. É um só corpo. Não há vários corpos. Deus não tem vários corpos. Tem um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Então, um só corpo. E nós estamos aqui, vamos participar aqui, pensando exatamente neste corpo de Cristo, que é o conjunto de todos os cristãos, de todas as épocas, à face da terra. Mas ele diz, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo corpo. Mas ele diz primeiro, pois nós, embora muitos. E aqui mostra, meus irmãos, a diversidade deste corpo. Somos muitos. Graças a Deus, porque aqui estamos com a casa quase cheia. Somos muitos. Embora um pequeno grupo aqui. Mas porventura hoje, à face da terra, muitos já participaram e já trouxeram à memória exatamente isto. Somos muitos. Esta diversidade do corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo depois diz também a unidade. Porque todos participamos de um só pão. De um mesmo pão. E meus irmãos, tal como a Escritura diz, nós vamos trazer à memória exatamente esse momento. Em que pegamos no pão, ele é partido de um só, partido em pedaços, porque somos muitos. Mas, meus irmãos, se nós não conseguimos discernir este corpo de Cristo, isto é, se nós não conseguimos entender que aquilo que vamos ter nas nossas mãos é pão e apenas pão, mas este pão transporta-nos, mental e espiritualmente, para aquele momento em que Jesus entregou o seu corpo por nós. Esse corpo que é pão. Esse corpo, tal como Jesus disse, eu sou o pão da vida. E nós nos saciamos espiritualmente deste pão. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá o vigor espiritual hoje para nós aguentarmos a próxima semana, cada dia. Porque a nossa força está em Cristo Jesus. Assim como nós nos alimentamos do pão físico, temos necessidade de nos alimentarmos do pão espiritual. E Cristo Jesus é esse pão espiritual. E, meus irmãos, é com este sentido que nós vamos participar. Não indignamente. Não com alguma réstia de idolatria, de alguma coisa que nos separe ou que esteja entre nós e Deus. Porque nada pode estar entre nós e Deus. Somente Ele é Senhor. Vamos, meus irmãos, participar deste momento tão solene. Deste momento que é comunhão. Mas comunhão neste sentido que nós falamos. E de que o apóstolo Paulo estava a falar. Comunhão no sentido de é alguma coisa comum. Todos nós participamos. Todos nós partilhamos. E temos de partilhar esta coisa comum. Que é de facto a salvação tão preciosa, a vida eterna que Jesus conseguiu para nós, através do derramamento do seu sangue e do seu corpo que foi moído e imolado naquela cruz do Calvário.